E segundo o empresário Vitório Medioli, em entrevista à Itatiaia nessa quarta-feira, ele disse que existem apenas duas opções viáveis para o Cruzeiro nesse momento: ou decretar falência e começar tudo do zero, ou então tirar o conselho do Cruzeiro, fazendo com que clube social seja uma coisa e o departamento de futebol seja outra, dando autonomia aos empresários que vão investir dinheiro e que vão administrar o Cruzeiro. Então, antes da gente adentrar nesses assuntos aí, por gentileza, pedir para você deixar o like para dar aquela moral pra gente, se inscrever no canal, ativar o sininho e, como eu sempre digo, use os comentários aí embaixo para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Então é isso, como a gente já tem visto nesses últimos dias aí, a pressão tá muita lá nos bastidores do Cruzeiro, né? Em cima do Sérgio, em cima do Conselho Deliberativo, e não é para menos também, né? Até porque eles vêm fazendo um trabalho bem porco até aqui, né, afundando cada vez mais o Cruzeiro no buraco que ele se encontra. Então passou da hora de algo ser feito e eu estou muito animado com essa movimentação que vem acontecendo nos bastidores. Pedrinho BH, apesar de ter rompido com o Sérgio, se mostra disposto a ajudar o Cruzeiro caso haja uma mudança na administração, mesmo com o Vitório Medioli. O próprio Aquiles Diniz, que é ligado ao Banco Inter, né, vai ter uma reunião com o nosso presidente na segunda-feira, provavelmente uma participação de alguns outros empresários, né, fortes também. Então já existe uma movimentação por trás acontecendo e isso é muito positivo. O próprio Sérgio disse que estaria disposto a assinar uma procuração para dá-la ao Pedrinho, para que ele pudesse tomar conta do futebol do Cruzeiro. Só que eu acho pouco, cara. Se o Sérgio está se abdicando de cuidar do futebol do Cruzeiro, por que ele não pega a mala dele e mete o pé logo? Sendo que o trabalho que ele faz até aqui não é positivo. Só para ter seu nome lá, pela questão de ego, para ele ser o presidente do Cruzeiro? Se não tá dando conta do recado, cara, seja humilde, assuma o erro que você não deu conta, pegue seu banquinho e saia de fininho. Deixa quem tem capacidade para trabalhar e para reerguer o Cruzeiro que o faça. Muito mais do que dar uma simples procuração, Sérgio, é você estar brigando em prol do Cruzeiro. E nem sempre você precisa estar no topo dessa cadeia para que o sucesso aconteça, né? Porque isso já não se provou ser certo. Mas fato é, pessoal, que essas movimentações vêm acontecendo. Então, hoje, em entrevista, a Rádio Itatiaia, o Vitório Medioli disse que existem apenas duas opções para o Cruzeiro que são viáveis nesse momento. A primeira delas seria decretar falência, né? E aí realmente o Cruzeiro iria acabar e teria que ser refundado, começando do zero, sem divisão no Campeonato Brasileiro, na última divisão, que é a Série D, né, do Campeonato Mineiro, e aí ir subindo aos poucos, ano após ano. Eu, para ser bem sincero, não é uma ideia que me agrada, porque seriam aí, sei lá, 5 anos, né, do Cruzeiro subindo tijolinho por tijolinho até se reencontrar no ponto que encontra hoje. Então, apesar de eu ter ciência que o futebol hoje é um negócio e que tem que sim ser gerido como uma empresa, com responsabilidade acima de tudo, o futebol envolve um fator também que nas empresas, pelo menos na sua maioria, não existe, que é o amor, que é a paixão, que é essa vertente passional. Então o futebol mexe muito com o psicológico, com o amor, com a paixão, com o coração das pessoas, e refundar o Cruzeiro, para mim, isso nem de perto deveria ser uma opção. Mas eu acredito que o Vitório Medioli esteja trazendo isso à tona mais uma vez para realmente pressionar a diretoria e o conselho, dizendo que, se não for feito nada agora, se vocês conselheiros não abrirem mão do Cruzeiro e se o Sérgio não se mostrar aberto a essas novas ideias vindas de empresários, vai acabar e vai acontecer isso aqui inevitavelmente. E não, eu sinceramente, na minha forma leiga de enxergar as coisas, eu não acho que o Medioli tenha vontade de refundar o Cruzeiro, e sim que essa opção de refundação esteja sendo posta, esteja sendo mostrada apenas para aumentar a pressão e fazer com que, de certa forma, Conselho e Sérgio aceitem mais facilmente essa manobra vinda dos empresários, beleza? Então, e a segunda seria transformar o Cruzeiro realmente em clube empresa, que é o desejo de todo mundo. Mas antes de ser aprovada e sancionada a SAF, que é a Sociedade Anônima do Futebol, esses empresários, Medioli, Pedrinho, Aquiles Diniz e tantos outros, vão querer ter total posse do Cruzeiro, total posse entre aspas, para administrar o futebol, para tomar as decisões que eles acham certas. E para isso, o Conselho do Cruzeiro, o Conselho Deliberativo, precisa aprovar essa ideia. E a gente sabe que o Conselho hoje é o câncer maior do Cruzeiro, é lá que a coisa não anda, que a engrenagem deixa de funcionar como deveria. Então,
complicado, mas para que isso aconteça vai ter que precisar acontecer um milagre e Conselheiros e Sérgio em conjunto vão precisar aprovar essa ideia do clube empresa e que esses empresários, né, vão fazer o fundo de investimento, vão passar a tomar as decisões, enfim, é pautado nisso que o Medioli acha que o Cruzeiro pode dar certo, ou a refundação ou o clube empresa nesse momento dando plenos poderes a esses grupos de empresários que pretendem investir e de alguma forma tentar salvar o Cruzeiro. Vou trazer aqui os dizeres dele para vocês verem. Tá na tela. Esse é o Vitório Medioli, então vou colocar aqui, ó. Isso aqui é uma reportagem que o Globo Esporte fez, né, cortando trechos importantes da entrevista, e a primeira alternativa seria a de criar uma SA, né, uma Sociedade Anônima do Futebol. E o Vitório Medioli diz: uma opção seria criar uma SA mantida pelos critérios de sociedade anônima que já estão estabelecidas e migrar o futebol para dentro dessa SA. É possível fazer uma cisão e deixar no clube todas as dívidas, criando um fundo de credores. Esse bilhão, que é o que o Cruzeiro deve hoje, aproximadamente R$1 bilhão, se transformaria num fundo para pagar os credores. E a SA seria imediatamente, facilmente capitalizada e reservaria uma parte das suas receitas, das suas entradas, que iriam para pagar o fundo de credor. Nesse momento era relativamente fácil de se fazer, não foi feito. De lá para cá houve mais uma degradação do Cruzeiro. Isso foi proposto lá na época do Conselho Gestor, quando fez aquele primeiro levantamento da dívida que já apontava ali próximo a R$1 bilhão, e desde lá essa decisão, essa opção, essa sugestão não foi acatada e piorou um pouco a situação do Cruzeiro, mas segundo ele ainda é possível. Nesse fundo de credores seria feito um pacto, um acordo registrado em cartório de pagar essas dívidas de 10, 15 a 20% da receita do futebol. Então toda a receita que entrasse no futebol do Cruzeiro seria destinada uma parcela de 10 a 20% para pagar esse fundo de credores. Então o Cruzeiro hoje deve R$1 bilhão entre atletas, dívidas trabalhistas, união, né, clubes estrangeiros, enfim, todas as dívidas do Cruzeiro hoje giram em torno de R$1 bilhão. Separaria o clube, enquanto o Cruzeiro é hoje, da SA que seria formada. Então a SA se teria início não devendo nada, mas se comprometendo a dedicar 10, 15 ou 20% da sua receita para pagar o fundo de credores que estaria ligado ao antigo Cruzeiro, que é essa dívida de R$1 bilhão. E a segunda solução para acabar com as dívidas do Cruzeiro, segundo ele, seria decretar a falência do clube. Isso acarretaria não só no fim dos débitos, mas em diversas contrapartidas negativas, entre elas a perda dos imóveis e títulos, mudança de nome e a queda para a Série B D do Brasileiro. E ele fala aqui, e ele fala com as palavras dele, né? Outra coisa, a solução de falir o Cruzeiro, ninguém vai me dar nada. Se o Cruzeiro vai à falência, a dívida vai a zero. Só que tem que voltar à Série D. Ninguém quer voltar à Série D. Mas, entretanto, viver 3 ou 4 anos nessa pitimba que a gente se encontra hoje, caindo todo ano, daqui a pouco vai parar na Série D. Voltar para a Série D seria recomeçar da estaca zero, teria que ter apoio da torcida. O clube seria facilmente recapitalizado. E aí é complicado, né? Não é uma ideia que ninguém gosta. Que possa manter a torcida, a tradição que o Cruzeiro tem. Todos os imóveis serão perdidos, mas você pode arrendar a Toca 2, fazer um contrato até poder depois recomprar. Então ele pontua aqui, né, os ônus e bônus dessa refundação, né, os ônus e bônus da SA, né, fazendo esse fundo de investimento separado do clube SA. Então são alguns pontos importantes que a gente teria que analisar, né, de uma forma mais profunda, mas uma coisa é fato. A torcida não abraça essa ideia de refundar para a Série D, né, deixar o Cruzeiro sem divisão, Série D do Campeonato Mineiro. Eu acho que demandaria um tempo e mexeria muito com a emoção do torcedor, que é uma vertente de futebol que outras empresas não têm. Então eu, sinceramente, na minha forma leiga de enxergar a parada, eu não aprovo nem de perto essa parada da refundação. Clube empresa, sim. Parece que é o futuro de todos os clubes de futebol. Ele fala também que o sistema de clubes hoje, associativos, como o Cruzeiro é um sistema falido e realmente não dá para discordar disso. Cruzeiro afundado em dívidas, todos os outros clubes também afundados em dívidas. Se você pega hoje os clubes do Brasil aqui, Série A e B e talvez C,
todos eles vão ter dívidas milionárias, né, praticamente batendo 1 bilhão, é o caso do Cruzeiro, do Atlético, o próprio Corinthians, se eu não me engano, também tem uma dívida próxima a 1 bilhão, Botafogo e tantos outros que têm 400, 500, 600, 700 milhões em dívida. Então não é um modelo sustentável realmente e o futuro é que todos os clubes se tornem empresa. Então tá aí uma bela oportunidade do Cruzeiro dar um belo passo para sua recuperação, mas ressaltando mais uma vez, pessoal, que muitas ideias existem, muitas delas, né, são pertinentes, são cabíveis, são possíveis, entretanto, todos eles são bastante reticentes em um ponto. Todos eles concordam muito com um ponto. Para que tudo isso aconteça, para que o Cruzeiro possa ser ajudado e possa ser tirado desse fundo do buraco, tem que haver, né, um consenso entre o presidente Sérgio e também todo o Conselho Deliberativo do Cruzeiro. Se o Conselho Deliberativo do Cruzeiro hoje bater o pé e falar que o Cruzeiro não vai se tornar clube empresa, o Cruzeiro simplesmente não vai se tornar clube empresa. Esse é o poder que o Conselho Deliberativo do Cruzeiro tem. Se o Sérgio for de acordo em tornar o Cruzeiro clube empresa, isso nada adianta se o Conselho Deliberativo não votar e não aprovar. Então é por isso que a gente bate na tecla que o câncer do Cruzeiro maior hoje é o Conselho Deliberativo, é a família União que lá está instaurada, né? São os conselheiros beneméritos que têm um voto muito superior a todos os outros. Enfim, é por isso que a gente tanto pede a reformulação do Estatuto do Cruzeiro para democratizar as decisões tomadas no Cruzeiro e não apenas deixá-las nas mãos, né, desses conselheiros aí supostamente incapacitados, para não dizer coisa pior, né? Enfim, é isso. Diante de tantos dizeres recentes que a gente tem visto, aparentemente, realmente, a salvação do Cruzeiro é o clube empresa, mas para isso precisa, né, de quem está lá tomando as decisões no clube serem de acordo e caminhar junto, né? Não apenas aprovar, mas confiar nesse projeto que aparentemente é o que vai poder salvar o Cruzeiro. Enfim, sintam-se à vontade para deixar sua opinião aí embaixo, use os comentários à vontade, vou ler todos, vou respondê-los, para que a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E lembrando que 8 horas da noite tem live aqui no canal lá da Azul, para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro e também falar muito sobre o pré-jogo entre Ponte Preta e Cruzeiro, com a escalação, enfim, vamos palpitar bastante. 10h15 da noite tem a live intervalo, assim que o juiz apitar o fim do primeiro tempo, corre aqui pro canal lá da Azul para a gente poder cornetar sobre os primeiros 45 minutos do jogo. Após o jogo tem um vídeo de pós-jogo e amanhã a gente se encontra mais uma vez na programação normal, beleza? Deixa o like, se inscreva, compartilhe e é isso aí, tamo junto, aquele abraço, é nóis.